Ontem, lá no Purgatório, Jovem Pan, teve um encontro de milhões. De milhões. Sérgio Moro foi no pânico. Sérgio Moro em pânico, no pânico. Grande. A gente já está com... Quem fala publicamente tem medo de falar. Houve uma mudança muito grande mesmo no Brasil. A gente está com o menor desemprego desde 2014. Falar. Isso já é uma coisa... Né? Como a gente tem dificuldade, por exemplo, que nem a gente aqui, né? Tá ao vivo no programa, não é gravado. A gente já tem um certo medo do que vai falar. Vai falar, putz... E essas coisas vão acontecendo assim, aos poucos, quando você percebe, você já está vivendo o paraíso do nosso querido papai Fidel. Ué, não era Venezuela? Agora é Cuba? Porra, ô Emílio, é só não falar merda, cara. Cara, não precisa ter medo, é só não falar mentira. Se tu falar que o Brasil aos poucos está virando a Venezuela, pô, tu ainda tá atravessando o Guedes, que disse que antes a gente ia virar a Argentina. Sendo que a gente não tá virando nenhum nem outro. Pelo amor de Deus, tu tinha que ter medo de falar essas merda mesmo. Olha o nível. Há essa possibilidade de acontecer isso no Brasil ou o Brasil é maior do que isso? Agora vamos ouvir o especialista em Venezuela e Cuba e Brasil, Sérgio Moro. Eu não quero ser alarmista, mas existe um cenário hoje um pouco estranho. Por exemplo, né, a notícia até de hoje lá, aquele jornalista Alexandre Garcia divulgou uma matéria que parece que tem alguma imprecisão fática, não sei, não fui me aprofundar relativamente a barragens lá do Rio Grande do Sul, mas de repente botam todo o aparato do governo, né, AGU, Polícia Federal, 4 ministros se pronunciam para ir para cima dele. Contra um jornalista. Se tem algum problema ali na matéria, algum erro tal, talvez uma retificação, mas precisa ir com todo esse aparato, né? Não é o maior perigo do país. É o maior vilão, né? Então isso vai gerando aquele efeito intimidador nos outros. Porque os outros ficam vendo, puxa, vocês estão fazendo isso com ele? Será que não vão fazer comigo? E todo uma mundo fica censura com medo. prévia, né? Bom, advogado-geral da União diz que pediu investigação sobre fake news disseminada por jornalista. E o próprio governo do Rio Grande do Sul disse que não há comportas. Estou falando aqui do caso do Alexandre Garcia, que a gente vê aqui Emílio Surita e Sérgio Moro. Meu irmão, que dupla. Que dupla. Emílio Surita e Sérgio Moro defendendo o Alexandre Garcia por aquele absurdo que ele falou, né? Onde ele dá a entender que o governo petista, psicopata, corrupto, abriu as comportas para inundar o Rio Grande do Sul. Sim, o governo federal fez isso, segundo Alexandre Garcia. E aí, obviamente, vou botar até do Estadão, para tu ver que não é governista. Não há comportas em barragens citadas por Alexandre Garcia, em vídeo sobre tragédia no Rio Grande do Sul. O jornalista disse que a abertura de comportas teria causado enxurrada. Gente, isso é de uma irresponsabilidade. Porra, agora imagina o morador do estado do Rio Grande do Sul, que tá de luto, foi uma tragédia gigantesca, porra do rio lá subiu 30 metros de água. É inimaginável isso pra mim, ver 30 metros de água subindo. E não dou a porra toda. Tem dezenas de milhares, era mais de quase 20 mil pessoas que ficaram sem casa. Aí vem um jornalista e culpa diretamente o governo de um crime atroz desse. Não é perseguição, mais uma vez dizendo, antes que falem que é perseguição, como o Moro disse, que esse jornalista tome no cu até perder as últimas pregas, cara. Pelo amor de Deus, como que você vai botar a população que tá com raiva, que tá triste, uma tragédia sem tamanho dessa? Isso é um ato político, isso não é jornalismo. Só que ele tá cometendo um crime para justificar esse ato político dele, que é fake news. E digo mais, não é só o Alexandre Garcia que tem que se fuder, não. A Revista Oeste também tem que responder por isso. Gustavo Gaia, a mesma coisa. A mesma coisa. Eu queria ver o Twitter do Flávio Dino. Ele se posicionou hoje sobre isso. Inventar que o presidente da República mandou reter entrega de ajuda a atingidos por enchentes para tirar foto não é crítica. Inventar fatos para atingir a honra de outrem também não é crítica. Por isso que a Polícia Federal deve apurar o caso, não é faculdade, é dever jurídico. E é isso, gente, tá certíssimo. Agora tá lá, Gustavo Gaia pode virar alvo de investigação criminal por fake news.
Zeca Dirceu, líder do PT na Câmara, entrou contra o Gustavo Gayer por fake news. E não tem como não entrar, olha o tamanho da declaração do cara. Isso foi no caso daquele vídeo que a gente mostrou ontem aqui. Eu esqueci o nome daquela moça lá. O Gustavo Gayer, obviamente, ele apagou o tweet depois, mas ele deliberadamente, não botou entre aspas, não disse que a mulher estava citando no vídeo. Ele simplesmente atribuiu ao Lula. Que o Lula ia chegar para tirar foto. O Lula não estava nem no Brasil, mano. O Lula estava na Índia, assumindo o G20. Gustavo Gayer, bolsonarista, pode virar alvo de investigação criminal por fake news. A citação dele primeiro. Lula proíbe que doações para as famílias atingidas no Rio Grande do Sul sejam entregues até que ele possa chegar para tirar fotos. Isso é um absurdo. Depois ele apagou. Foi no caso, não sei se o vídeo vai estar aqui ainda, porque devem ter tirado. Tiraram. Depois ela se retratou, disse que não era bem assim, que não era para o vídeo ter saído da bolha dela, sendo que ela deliberadamente fala, espalhem a palavra. Aquele clássico bolsonarista que acha que sabe a verdade de tudo, né? Essa retórica messiânica que eles têm, onde eles sabem de tudo. E aí aqui, ó, Dirceu pede que o STF intime a Procuradoria-Geral da República para instaurar um inquérito contra o bolsonarista. Arthur Gaúcho. Abre aspas, o representado em suas postagens veicula notícias comprovadamente falsas, criando no imaginário da população vitimada a figura de um presidente insensível e egoísta, numa conduta inconstitucional e criminosa, que traz prejuízos não só às vítimas, mas a todos que estão atuando para minorar o sofrimento presente nas referidas localidades. Gustavo Gayer, Alexandre Garcia, por 2,80 km por hora, quem chega na cadeia primeiro? Eu acho que Alexandre Garcia, porque o Gustavo Gayer tem foro privilegiado, né? Portanto, cara, isso não pode simplesmente passar batido assim, né? Gustavo Gayer, ele já deveria ter sido caçado há muito tempo por ter comparado, aquele ato grotesco que ele fez de comparar o QI das pessoas africanas. É de uma barbaridade enorme. A comissão de ética tem que fazer alguma coisa sobre esse ser, né? Até encontrei aqui, ó, um tweet do Betiol, sempre presente também. Denúncia. Depois de espalhar fake news sobre a tragédia do Rio Grande do Sul e fazer comentários ofensivos sobre o QI dos africanos, Gustavo Gayer resolveu atacar o Nordeste. Em mais um comentário de podcast, o deputado bolsonarista defendeu a ideia de que os nordestinos perderam a capacidade de pensar por viverem esperando migalhas. Segundo ele, esse seria o motivo do Nordeste votar no PT. No fim da sua fala, ele ainda afirmou que o povo do Nordeste é pobre, miserável, sem instrução e sem educação. Esse deputado já está fazendo hora extra, isso foi o que eu acabei de falar. Mas vamos ouvir um pouco o que esse cara está falando. O plano da esquerda é colocar a população numa situação tão subhumana, tão deprimente, tão degradável, que essas pessoas perdem até mesmo a capacidade de pensar por conta própria. Elas vão fazer qualquer coisa por uma migalha. Venezuela está desse jeito, Coreia do Norte está desse jeito, Cuba está desse jeito, e vários outros países estão indo por esse caminho. O povo pobre é facilmente controlado. Por que que o Nordeste, apesar de ser o xodó da esquerda, é mantido na miséria? A Bahia é o estado que tem o maior desemprego do Brasil. Maranhão é o estado que tem a pior educação do Brasil. Ceará, a pior violência. Por que que eles continuam votando na esquerda? Como pode uma coisa dessa? A região mais pobre, com menos infraestrutura. Porque ele vai lá e dá o quê? Uma migalha. Ora, ele isso vai lá no dar mundo uma faz família. Ele vai lá dar um auxílio, alguma coisa. E o povo pobre, miserável, sem instrução, sem educação, olha e fala assim, nossa, olha como eles são generosos. É isso. Cara, esse discurso tá crescendo e isso me preocupa de uma forma. Isso é pré-separatista, né? Pegar o Gustavo Gayer, a gente pegar o Trem de Minas lá, esqueci o nome dele, que também já deu uma declaração pré-separatista. Eduardo Leite concordando. Isso é muito preocupante, né?
O bolsonarismo está fraco, está enfraquecido, o Bolsonaro está desidratado, então eles estão precisando de uma nova pauta. Como o governo está indo bem na economia, não tem como atacar isso. Por mais que eles tentem, através de fake news, através do caralho que seja, eles precisam de uma nova pauta. Geralmente é a pauta de costumes, né? Estão tentando reverter o direito ao casamento de pessoas do mesmo sexo. Não vai dar certo, não vai dar em nada, mas eles têm que tentar de alguma forma, e é sempre através de escândalo, é sempre escandalizando.